Fala, turma! Estamos de volta com mais uma edição do Papo RDS, o seu conteúdo radiofônico e publicitário. Quer me pegar no susto, rapaz? Ele é fogo. Você está randômico hoje. Você está alterando o sistema. Alteramos o sistema, né? E o papo de hoje vai ser um papo legal. Sistema, hein? Sistema. Vamos falar sistemático. do que muitos acham que o sistema está sendo alterado. O sistema do rádio. Mas não é nada disso. Tudo está mudando, né, maestro? E o papo hoje é sobre... O tempo muda. Hoje estou sentindo frio, você não está sentindo frio? Sim, o tempo E não é normal. Não. Porque você usa casaco debaixo do sol. Exatamente, né? Eu sou um cara bem friento. Mas vamos deixar essa conversa quente a partir de agora. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto que hoje é o que mais se comenta em todas as áreas, inteligência artificial. Se ouve falar muito dela, mas muita gente não conhece profundamente. E hoje nós vamos falar um pouco da inteligência artificial como uma ferramenta tecnológica dentro do rádio. Mas antes, calma lá. Eu acho que isso é um tema que tem que ter aquele suspense. Né? Tem. Inteligência artificial. O que é uma inteligência artificial? Então isso tem que ser enfatizado. E é muito importante, não é? Você tem que falar, você percebe que tem que fazer essa comunicação. Você não pode entregar assim, a inteligência não é uma coisa natural, não é uma coisa normal. Então, é diferente. É diferente. A gente está vivendo, mas olha, vamos lá, a gente está passando por uma fase de mudança. Quer dizer, a gente já vem de evolução há de muito tempo, mas a inteligência artificial ela está mudando muito. Na fotografia, no vídeo, no áudio, nos textos, está todo mundo utilizando a inteligência artificial. E por que não no rádio? Inclusive eu tenho utilizado algumas vezes para ela me dar sugestões de cardápio. Para mim poder, o que você acha que eu deveria comer hoje? Hoje o dia tá assim, eu sou um cara que mas agora eu tenho utilizado. Mas isso é perigoso. Porque se ela souber... Como ela já me conhece, não, ela sempre fala para mim, olha, eu sugiro que você peça isso, que é o que você se agrada. Vamos deixar isso para lá e vamos pro assunto. Vamos lá, então. O que vamos falar? Hoje eu recebo aqui o Alessandro Calil. E aí, Calil? Pessoal, você tá bom? Tudo bem? Aí, meu jovem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostei muito do seu figurino, cara. Eu tinha que vir bem apresentado aqui, né? Quando eu fui convidado para estar aqui, eu falei, eu tenho que dar uma melhorada, né, no visual para estar aqui. Uma coisa, né? Você carregou as baterias? Todas as baterias carregadas sempre. Olha só, então ele é uma inteligência artificial que está com a carga em 100%. Então vamos ter um bom papo aqui com ele, hein? Na verdade, apenas uma pessoa comum que resolveu resolver problemas e criar soluções e tenta entender esse universo, né? Que quando a gente fala de inteligência, a gente fala de artificial, a gente tenta entender até hoje o que é realmente isso. Como usar isso? Todo dia nasce uma diferente, né? Todo dia uma cabeça diferente cria uma coisa diferente através de algo diferente. E é isso, eu ainda estou tentando entender tão quanto vocês o que é uma inteligência artificial. Se fala muito isso hoje dentro do rádio, Calil, e as pessoas, não só dentro do rádio, até em todos os segmentos, ainda é uma coisa muito nova, né? Você que trabalha com tecnologia, você que programa também, se para você diz que a coisa ainda é nova, todos os dias você está aprendendo, eu acredito que para quem está do outro lado, principalmente do nosso mercado do rádio, se sente coagido com medo. Essa inteligência chegou, o que ela vai fazer? Eu vou perder o meu emprego? É o comportamento humano, Sérgio. Isso aí vem do comportamento humano, que nós temos medo de tudo aquilo que a gente desconhece. Tudo que é novo? Tudo que é novo, tudo que o cérebro ele interpreta, e aí já vai da questão comportamental humana, que nós interpretamos o que é novo com medo. Temos medo do que é e automaticamente nós ignoramos esse conhecimento. A gente não busca conhecer, se aprofundar, entender se pode ser um benefício, se não pode ser, o porquê realmente, e buscar não de uma fonte só, mas tentar buscar o conhecimento de várias fontes. Então imagina que o mundo
E o mundo, você tem vários países hoje especialistas em tecnologia, até porque a tecnologia não nasceu no Brasil, ela vem de fora do país, de outros continentes, e buscar entender, rastrear talvez, eu acho que o ponto certo é rastrear aonde surgiu, como surgiu, por que surgiu, e de que forma que ela pode ser usada, porque ela mesma se auto-inova todos os dias. Além de precisar enfim, falar em partes técnicas, né? Código, softwares, hardwares, tudo isso teve que evoluir para que ela possa evoluir. Vai evoluir mais, né? Vocês podem ver aí o computador quântico do Google, a evolução que vai vir a respeito disso. Então, assim, o medo que as pessoas têm é talvez a falta de querer conhecer e de querer aprender, de querer se envolver mais com isso. Não que, eu não quero usar isso para mim, tudo bem. Mas o conhecimento, eu acho que deveria ser válido para todo mundo. Isso vem para mudar o rádio, Calil? Eu acho que o rádio ele já vem se mudando, vem se moldando desde quando o rádio é rádio, se vocês pararem para pensar. Eu costumo dizer que o rádio ele nasceu velho. Ele não nasceu novo, o rádio nasceu velho. Já né? nasceu adulto? Não, ele nasceu velho. Velho mesmo? Porque ele nasceu com válvulas, transmissores, era gigantescos, né? Rádio era uma coisa enorme, ele foi diminuindo. Daqui a pouco o rádio no carro, como a gente pode ver aqui, olha esse radinho aqui, né? Eu até me apaixonei por esse rádio, vou levar embora, tá certo? Esses rádios, então, eles foram ficando portáteis e hoje você consegue pegar uma emissora de rádio através do streaming no celular. Isso é tecnologia. Isso é tecnologia. Então você traz o rádio ele tá virando um bebê o rádio agora. Então agora ele começa a voltar. Então ele nasceu velho, tornou-se uma criança e agora ele começa a voltar para a fase da adolescência, para chegar na fase adulta, para envelhecer novamente. Então eu acho que foi ao contrário, né? O mundo lá atrás era bem diferente. Vinil, toca-disco, mesas analógicas. Lembra do MD? Sim. Né? Caríssimos. O primeiro computador, quando entrou o computador, antigamente nós fazíamos o quê? Datilografia para poder conseguir emprego, né? Então, eu acho que o mundo lá atrás era um mundo velho. E hoje a gente está num mundo novo e nascemos velhos. E é muito difícil aprender e tentar entender o mundo hoje da inteligência artificial. O nome, quando você coloca, assusta, né? Inteligência. Para a maioria das pessoas já assusta, inteligência. Aí você coloca artificial, aquilo que não é humano, né? Então a inteligência artificial não é humano. Então isso assusta as pessoas. Eu acho que isso é uma das coisas que mais preocupa esse meio, né? Porque eu ouço muito vários profissionais falar, olha, a gente tem alguns que não aceitam, e tem aí a maioria, acredito eu, né? Eu disse que aceita, mas fala, mas nunca vai substituir o humano. Sim, sim. E ela não veio para substituir, aí é que está a questão. Ela nunca É isso que o público não entende? Exato. Talvez o público não esteja entendendo que a inteligência artificial ela não é para substituir ninguém. Ela veio para profissionalizar as pessoas. Antigamente, nós íamos para a faculdade. E ali tínhamos um professor. E esse professor fazia o quê conosco, com todos nós? Evoluía. Primeira série, segunda série, terceira série, aprender a escrever A, B, C, D, aprender a fazer a conta de 1 mais 1, que naquela época para nós era difícil, né? O que é 1 mais 1, né? Como é que eu chego no 2? Então, na questão lógica da coisa, nós tínhamos os professores, aí depois você ia para a faculdade, depois você escolhia um curso para você se formar, 4 aninhos você estava formado em alguma coisa, fazia um TCC para saber se você entendia tudo, apresentava o TCC e o diploma e vamos trabalhar. O diploma atrás, você como especialista naquilo, porque você passou anos estudando, vamos colocar na condição, vamos supor, do médico. Quanto tempo o médico passa estudando, conhecendo, para que ele possa se tornar um médico, para que ele possa, é muito tempo. Esse é o cara que ele é o especialista, esse é o cara que ele aprendeu, ele sabe operar uma pessoa. Então, a inteligência artificial é um especialista? A inteligência artificial, ela se torna especialista, mas antes dela existia uma outra pessoa por trás que criou algo para que ela pudesse existir. Ela simplesmente não apareceu, nasci, oi, tudo bem, estou aqui. Então, existiu primeiro um humano, uma inteligência humana, para criar um código
dentro de um hardware, dentro de um software, e tudo vai se conectando, e existir uma pessoa em cada área para que a inteligência artificial pudesse chegar no tempo atual, nesse exato momento do tempo presente, no que ela é hoje. E a evolução para o futuro, porque também vai existir pessoas hoje que vão criar novas tecnologias através do que já existe, e tudo é assim, mais ou menos. Você tem uma placa, e ela é aquela placa até aquele momento, mas aí você começa a tentar descobrir coisas, e você vai descobrindo, daqui a pouco aquela placa ela se torna uma outra placa, ou o código ele se torna um outro código. Então, se você for na linha de código, você vai ter aí, a gente estava até falando sobre os códigos bancários, o COBOL, né, que é utilizado em bancos, e é uma coisa que você não tira, não tem como você mudar, né? E aí você vai ver os programadores de COBOL com 50, 60 anos, que são os mais velhos, né? E aí você vai ver várias linguagens de programação, C#, JavaScript, Sempre tem que ter um humano ali, Python, né? tem que ter um humano antes. O humano nasceu antes. Hoje, com a capacidade, a própria inteligência ela passa a se criar. Ela mesma se programa, então é criado Mas coisas... tem que ter alguém para poder... Teve que ter um início. Teve que ter. Esse aqui é o ponto. Vamos lá. Lá atrás, a gente analisava pela automação, não é? Sim. O humano, ele preparava, olha, eu preciso, por exemplo, para desenvolver isso aqui, Correto. a criar esse molde. Sim. Então, o humano, o cara chegava, desenvolvia a matriz para poder fazer a base, e dali para frente, as máquinas sozinhas iriam reproduzir isso aí várias vezes. Isso. Aí por isso que vem a questão da inteligência. Exato. Que aí ela começa a se autoprogramar, começar a se ajustar de acordo com as informações que ela vai recebendo, ela vai se adaptando. Então isso vai trazendo a evolução dela. Exatamente, ela passa a se evoluir a partir do ponto inicial. Então ela começa por um ponto, e para evoluir ela precisa de outros fatores. Por exemplo, uma inteligência artificial ela precisa de energia elétrica. Sem energia nada funciona, não existe luz, né? Então aí você precisa do quê? De uma rede conectada de computadores, que é o que as pessoas chamam de internet. Sem a internet você não consegue se comunicar, a gente não consegue nem fazer o stream desse vídeo para o que outras pessoas de outros locais do Brasil, do mundo, possam nos assistir. Então tudo tem conexão, mas tudo partiu de um ser humano. Tudo foi criado por um ser humano. E é claro que o ser humano ele tenta facilitar o dia a dia. Nós não tentamos facilitar o dia a dia? Claro. Então, se você tiver no exemplo prático, o exemplo mais prático que é tipo, você precisa chegar em algum lugar. Você vai de avião, de carro, qual é o carro que você vai usar? Você vai de Fusca, você vai de Ferrari, aí depende do tempo, aí depende da estrada. Mas se você puder facilitar a sua vida para que você chegue naquele momento do tempo onde você precisa estar lá. Por exemplo, eu andei 600 quilômetros, eu saí ontem para estar aqui hoje. E daqui para o Grupo Novo Tempo. Mas eu precisei ter tempo para chegar até aqui, eu precisei me programar para chegar até aqui, eu precisei utilizar, antigamente nós utilizávamos mapa, né? Passava na banca de jornal, você pegava um mapa, hoje você utiliza o Waze, só colocar lá, você chega até aqui. Então tudo teve que ter uma cabeça, teve que ter um humano antes disso. E esse humano, ele tenta melhorar a vida dos demais humanos. A tecnologia que você desenvolveu para o rádio, ela tira o humano? Não. Ela desemprega pessoas? Não. Tem esse mito hoje aí. Tem Muita gente mito, fala, tem. pô, o Calil, esse pessoal da Talk Rádio aí vai desempregar todo mundo. Eu conheço várias pessoas que têm medo. Fala, pô, aquele cara lá tá acabando com o rádio, que não sei o quê. Isso é um mito que inventaram? Na verdade, eu me preocupei muito. Quando eu criei a Talk Play, eu criei ela para Talk Rádio. Talk Rádio, não preciso falar muito da Talk Rádio, a gente conhece, é a primeira produtora de conteúdo do mercado em 2002 e ao longo da história, tem até lá no site, quem quiser saber a história da Talk Rádio, basta acessar o site. Posso fazer um merchan aqui? E todo mundo conhece, Talkplay.ai, é só acessar que vai estar lá toda a lista do que nós fizemos e nós estamos fazendo. E aí em 2016 eu tinha um problema para resolver, que era a produção de conteúdo. A gente produzia muitos conteúdos, precisava de muitas pessoas,
Pessoas assim, tipo, você ensina, ela tá ali, daqui a pouco ela sai e arranja outro emprego, porque talvez o salário fosse melhor, enfim, acontecem várias coisas, só que a emissora de rádio não podia ficar sem conteúdo, né? Uma coisa é o que acontece com você, outra coisa é o que a emissora acontece com a emissora. Então ela tem que manter esse conteúdo no ar. Serginho, você tem um programa de rádio hoje, inclusive produzido pela Talkplay, e você pode falar que o quanto isso facilitou a sua vida, mas ela foi para resolver um problema da Talk, onde a gente precisava produzir mais conteúdos em menos tempo, onde a gente precisava ter mais qualidade, e ela foi feita em 2016. Então, para mim, foi criada uma solução para Talk, só para Talk Rádio mesmo, para resolver o meu problema, e ali dentro de uma produtora de conteúdo. O problema aqui qual é o problema da produtora de conteúdo? Criar programas de rádio da melhor forma, com a maior qualidade e de forma mais rápida possível, e o número maior de conteúdos, porque conteúdo é área de abrangência. Você não pode colocar 2 emissoras de rádio na mesma área de abrangência, num raio de 100 quilômetros, tocando o mesmo programa. Então você tem que ter um espaçamento, e para isso você tem que criar mais conteúdo, para servir aquela emissora tanto quanto a outra. Então você dá um programa aqui, um Songs by Night, para uma rádio, e entrega um Cidades in Love para outra. É muito parecido os programas, mas são comunicadores diferentes, são vinhetas diferentes, são tudo. E ali em 2020 eu falei, vou deixar mais local. E aí eu comecei o teste da LLM para TTS de voz, e transformar aquele comunicador na própria, conseguir o timbre da voz dele. O que quer dizer TTS, Calil? TTS é uma das... Existem 3 tipos de inteligências artificiais, não quero me aprofundar, mas... Escreve ali? Você escreve o texto, ou coloca o texto, e é muito importante saber escrever, porque senão não fala. Aperta um botão e aqui sai uma voz. É como se passasse por um plug. Acho que o rádio entende muito de plugin, né? Quando a edição, você vai ali, vai colocar pega um plug, um efeito e passa. Então, basicamente, é um código... É um conversor de texto para áudio. É um conversor de texto para áudio. Ali dentro daquele conversor, daquele algoritmo, ele tem as vozes treinadas de bancos de voz do mercado, que é bancos de voz gratuito. Uma coisa que talvez as pessoas desconheçam, mas esses algoritmos, eles são treinados por banco de vozes sem direitos autorais. São aqueles bancos livres de direitos autorais. E ali tem muito tipo de voz, de todas as nacionalidades, tanto que no começo do TTS, você colocava um texto, apertava um botão, ele falava muito roboticamente, hoje melhorou muito, só que ele já falava em outra língua até, né? Então ele falava em japonês, chinês, alemão, ele começava a falar em português e já daqui a pouco ele ia para o espanhol, porque dentro desse algoritmo existem vários treinamentos de voz, várias vozes ali desses bancos, para que a ideia era facilitar. E aí o que eu fiz? Eu peguei as vozes desses comunicadores e fiz eles falarem rádio a rádio. Então nós criamos o híbrido, onde a gente tem uma linha com 11 programas, que são programas ainda criados por nós, ou seja, as músicas, as vinhetas são nossas, mas aí existe lá dentro a vinheta também da rádio, existe o comunicador falando os dados locais da emissora, e fica muito... Isso tudo automação ainda, tudo, né? Por IA. Você clona a voz dele, é isso? Nós transformamos ele num algoritmo, né? A pessoa chama de clonagem. Existem 3 tipos de IA. TTS, texto para voz. Clonagem, que é você coloca a voz e ele clona, tua voz aí e fica parecido. Ela treina a voz e ela passa a falar com a voz. Ela treina as palavras. Então a escrita, ela sabe falar a partir daquele momento que ela tem um pedacinho da sua voz, e hoje é um pedaço bem, bem pequeno que nós usamos, ela passa a falar com a emoção que você tem. E aí nós temos 2 tipos, um que o comunicador vai ali e faz o upload da voz dele, no próprio sistema, que é uma features da RecPlay. Inclusive eu coloquei até um vídeo, coloquei até um vídeo de como fazer aquilo. E ela passa a utilizar essa voz como se fosse ele mesmo falando. E a partir dali, coloca-se o texto, que ela mesmo cria. O legal da Talkplay também é porque às vezes a gente não tem muito repertório para falar. O repertório é difícil, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, hora certa. E ela cria todo um repertório de vários tipos de palavras. Mas você tem que escrever para ela? Não, ela faz sozinha. Tá. Hoje a RecPlay... O que eu quero entender é o cara lá dentro da rádio. Como que ele vai fazer isso? O cara cara contrata a sua tecnologia. Contrata a tecnologia.
O cara contrata a tecnologia. Através da tecnologia, ele preenche um prompt do que ele quer. Ele entrega para nós, a gente deixa tudo pronto, mas ele poderia montar lá. Só que para facilitar a vida dele, a gente tem uma equipe ali já preparada para deixar aquele programa que ele só vai apertar um botão e produzir o conteúdo. Tá. Então ele manda para nós o que ele quer das vinhetas, onde ele quer, ele vai preencher um briefing. Tá. Esse briefing vai ser colocado na Talkplay, a Talkplay vai criar o prompt desse briefing, desse programa. Automaticamente ela vai gerar os textos de cada parte, ela vai criar o template do programa, porque tudo tem que ter um template. Sim. A gente chama de prompt. Música e tal. Onde vai, e aí vai ser decidido pelo cara da rádio, pelo diretor, o que ele quer ali, aonde ele quer, que horário que ele quer. Ele vai escolher a voz do comunicador, que é uma voz humana. Ele escolhe a voz do que comunicador que você quer, cada comunicador protegido pela sua área de abrangência. Hoje a tecnologia ela pode ser usada por todas as emissoras de rádio, mas a voz é exclusiva ainda por área de abrangência, porque ela é uma voz humana. Aquela pessoa existe. Então, quando ela fala o nome dela, se o ouvinte for buscar ela na rede social, ela está lá. Esse locutor, ele grava um banco de vozes e ela passa a criar? E aí, não. Ele basicamente entra na a Talkplay, ela pega o prompt do cliente, cria o template do programa, gera todos os tipos possíveis de fala e entrega para isso esse... ela precisa ter uma gravação da voz daquele locutor. Aí nós temos duas partes. A gente pode tanto fazer isso, já ter feito isso antes, já ter pegado a voz desse comunicador e colocado lá e aí não precisa mais dele, ou ele pode fazer na hora. Precisa, no caso, para fazer esses moldes lá. Você não precisa mais dele. Ela cria sozinho. Sozinha. A partir do momento em que você... Tem duas formas da gente fazer. Tem aquele comunicador que ele gosta de fazer programa a programa, ele gosta de criar o próprio programa. Então, a gente tem essa opção para ele poder colocar a voz dele no estúdio, ele se manter com ele fazendo o amor. Tem aquele comunicador que ele tem o amor de fazer programa a programa, ele faz uma vez só. Então a Talkplay gera todo o repertório dos programas, da abertura, dos meios, dos encerramentos, como o diretor da rádio preferiu, e ele gera o repertório de texto. Esse locutor vai lá no estúdio, que ele gosta de fazer, aí ele fala do jeito dele, bonitinho, salva, aquilo vira um algoritmo. Ela vira basicamente um número. Certo. E aí ela aprendeu a falar tudo o que ela precisava para o programa. E isso automaticamente a emissora de rádio, ela aperta um botão, escolhe a data, aperta um botão para produzir. Ela gera sempre um programa diferente. Gera sempre com a apresentação diferente desse locutor. E esse comunicador não precisa fazer mais nada para aquela emissora de rádio. Tá. Então ele vai estar ali para sempre. Mas e aí? Isso é uma coisa que eu quero saber e muita gente que está nos acompanhando quer saber. O cara ganha isso mensal ou é pago só uma única vez? Não, mensalmente. Eu criei um sistema onde o comunicador... manter vivo o comunicador. A ideia da Talkplay nunca foi sobre tirar o comunicador. O cara, não, a Talkplay ela tá ali para poder manter esse comunicador. É uma renda passiva. Mas aí, se ele tiver em rádios diferentes, ele recebe por cada praça. Cada emissora de rádio. Cada programa que ele faz, que é um programa diferente. Então, ele apresenta... Tem que criar toda aquela estrutura e tal? Não mais. Ele pode... A gente dá a opção... Não, mas se você tem uma outra emissora de rádio, é outro nome, é outra marca. Mas não tem que criar mas não novamente? Precisa mais da voz dele. Mas ele pode. Então, diga-se de passagem, vendo por esse lado, o locutor, ele aumenta o seu campo de ganhos. De abrangência. Né? De abrangência, ele aumenta, porque dependendo do cara, por exemplo, quantas rádios que ele não pode estar? Ou está hoje, né? Em várias rádios e recebendo de cada... Exatamente. Cada emissora, ele ganha um valor por cada programa de rádio que ele apresenta. Não é por emissora, é por programa. Então, por exemplo... programa. Se na emissora ele tiver em 2 programas diferentes... Se ele diferentes... tiver um programa de manhã e um programa à noite, ele recebe o valor pelo programa da manhã e recebe o valor pelo programa da noite. É como se antigamente, o programa enlatado, como é que era? Você contratava o Serginho, eu vou te pagar R$2.000 por mês, você vai gravar todo dia para mim colocar esse programa no rádio enlatado. Tudo bem até aqui? Fechado, Calil. E eu poderia pegar esse programa de rádio, como é feito com as produtoras, e distribuir para 200, 300 rádios. Te pagando o valor X e você... Você é um prestador de serviço. Se o cara está em 1.000 rádios, ele recebeu um só. Se ele estiver recebendo 100 mil, você está recebendo 2. Tudo bem? Nesse sistema não, é um sistema basicamente que é muito usado nas plataformas de freelance, mas paga recorrente por conta do direito autoral.
o royalty. Então, por exemplo, está usando a voz dele, está usando naquele programa, a emissora ela efetua um pagamento mensal por conta da tecnologia. É uma tecnologia que a gente usa da AWS, então tudo é pago, você sabe como é que funciona a AWS, Tudo em né? dólar. Sim, sim. Tudo em dólar, e além de ser em dólar, é pelo uso. Então, qual que é por hora de o maior uso, né? custo? É pelo tempo que você apertou aquele botão. E quanto mais rápido, mais caro. É como comprar um Fusca e comprar uma Ferrari. O Fusca ele te leva para qualquer lugar, não te leva? Só que a Ferrari te leva com mais conforto e mais rápido. E com menos tempo. Então a AWS, quanto mais lenta ela for, mais barata ela é. Quanto mais rápida ela for, mais cara ela é. E eu criei um sistema para criar um programa de 5 horas em até 8 minutos. Então Ele ela já gera tudo completo. pronto para ser executado Pra ir ao no ar. ar na emissora, com a voz do comunicador humano. E, além de tudo, uma das coisas que eu falo, o comunicador não é nem muito dinheiro, né? O comunicador, ele gosta da fama, do nome dele tá ali na rádio. Sempre foi assim, né? Sim, sim. O youtuber, né? A fama do comunicador sempre foi assim. Em geral. Então ele pode estar no Brasil todo, se comunicando com muitas pessoas ao mesmo tempo e recebendo dinheiro sem Ô, Calil, precisar fazer mais sem nada. estar ali e sem estar ali trabalhando num único lugar, né? Tá em várias Exato. plataformas. Ele pode estar melhorando a própria rádio. Imagina, esse comunicador, ele poderia estar fazendo o programa dele, ele pode estar fazendo o programa na própria emissora dele no ar, e ele pode estar em outro setor ali, tipo nas vendas. O comunicador vende também, ele poderia estar apertando a mão do cliente. Ele poderia estar no ar na rádio apertando a mão do cliente, ele poderia estar no ar na rádio fazendo a blitz. E isso também não quer dizer, Automático. isso não quer dizer que tire o cara local que tá ali ao vivo, que tá, entendeu? Isso dali vem apenas para poder complementar e ajudar mais ainda a emissora a ter um conteúdo melhor, né, Calil? Na questão humana, eu acho que ninguém tira ninguém de lugar nenhum. Eu acho que a pessoa mesmo se tira. Se a gente parar para pensar sobre pessoas, sobre a biologia humana, você sai do lugar que você está. As pessoas não mandam embora as outras pessoas porque não gostam delas. Simplesmente a pessoa deixou de executar o serviço. Então, se você coloca alguém aqui para limpar o teu estúdio, mas o teu estúdio não fica limpo, você tem que pagar do mesmo jeito. E aí você vai olhar, não está limpo. Aí você pede para corrigir. Aqui não ficou legal. Aí você volta lá, está do mesmo jeito. Aí você pede de novo, aí você volta lá, está do mesmo jeito. Assim é uma empresa. Uma emissora de rádio, talvez se os empresários começassem a olhar ela como uma empresa, começa a enxergar pontos que talvez não esteja entendendo porque encontram hoje um veículo de comunicação, mas esquecem da questão empresa, do que tem que acontecer numa empresa para aquilo dar certo. Como funciona uma empresa? O que ela tem que ter? E outra, a inteligência artificial no rádio, ela não tem que ser usada só na produção de conteúdo. Nós somos uma tecnologia para a produção de conteúdo. Até o final do ano seremos executora do conteúdo também, que são duas coisas completamente diferentes. Sem me aprofundar, somos a produtora e vamos virar a executora também. Só que aqui a inteligência artificial ela pode dar muitos benefícios para a radiodifusão em outros setores, como no artístico, como no jornalismo, nas vendas. A inteligência artificial é ótima para ajudar uma pessoa a ter um repertório de venda, né? Você pega ali, está conversando com um cliente pelo WhatsApp, você pega o texto desse cliente, manda para um GPT, o GPT te devolve o texto que faz esse cara fechar uma venda com você. Aquilo que você não conseguiria escrever. Né? E tudo com o português correto ainda, né? E tudo pontuadinho, tudo. É pontuadinho, é lógico. O cérebro da outra pessoa, porque a inteligência artificial entende quem é a outra pessoa. Então ele vai escrever conforme você fala e conforme a outra pessoa entende. Então ele tira esse vão, esse espaço e traz esse cliente para perto. Você consegue fazer uma venda, porque rádio sobrevive do quê? Venda do comercial. E como você consegue vender de forma melhor? Antigamente a gente tinha um vendedor, eu sou bom vendedor e tal, mas hoje você tem a condição de ter uma inteligência artificial a entender esse outro cara, porque aí tem um detalhe. O cara que está do outro lado que você está vendendo a publicidade, ele também evoluiu. Ele já não é mais o mesmo diretor da empresa. Ele já não é mais aquele cara que você vendia no bate-papo. Esse cara talvez esteja usando as IAs. Então, se ele está usando IA, ele evoluiu. E aí, aquele que não está usando IA, como é que esse cara que não se conecta com uma IA, ele consegue vender para alguém que está usando IA?
Nós três aqui somos pessoas que utilizamos inteligência artificial, correto? Sim. Eu uso, vocês dois usam. E isso mudou nossos mundos. Mas não tirou nosso emprego. Ao contrário, evoluiu a gente para a gente poder criar mais e melhor. No fim das contas, a gente só quer criar um melhor conteúdo. A gente só quer conseguir, além de criar um melhor conteúdo, a gente ter a inteligência artificial ali resolvendo problemas do nosso dia a dia, né? Tipo, manda flor para minha mulher, tá? Tu liga lá, manda um buquê de flor, paga, a tua mulher recebe a flor, você tá aqui trabalhando. E quando você chega no final do dia na sua casa, a sua esposa tá feliz. Nossa, lembrou de mim, mandou um buquê de flor. E, na verdade, a inteligência artificial, ela fez esse trabalho para você. Olha que legal, não é legal isso? Chegar em casa e ter uma esposa feliz? Não é o sonho de todo homem? A gente só quer paz, né? E é isso, gente. A Talkplay, ela é uma tecnologia total, ela não é uma tecnologia de voz. Ela cria mundos em níveis completamente diferentes, porque você pode usar tanto a voz humana para ser a âncora do programa, e dentro desse programa você pode colocar o TTS para fazer a notícia. Olha que legal. Então, você poderia colocar vários quadros dentro do programa para fazer notícias. Inclusive notícias com a linguagem popular da geração Z, porque é outra linguagem, né? Você vai conversar com a geração Z, vocês que têm filhos. Quantos anos tem sua filha, Sérgio? Fazer 15. Vai fazer 15. É uma linguagem completamente diferente. A gente tem que ir lá, né? Antigamente procurava no dicionário. Hoje você pergunta para ela, o que ela falou aqui mesmo? Para você poder se comunicar com esse adolescente. É muito complexo. E a IA, ela veio justamente para evoluir. Muita gente, a gente estava conversando, muita gente usa a inteligência artificial como funcionária. Faça isso para mim. E talvez aqui seja um ponto que as pessoas precisem aprender a usar ela como a professora. Como eu faço isso? E não faça isso para mim. Mas no caso da Talk, ela vai estar como uma funcionária, não é? A Talkplay, ela faz os dois. A Talkplay, ela se torna uma assessora. Digamos assim, ela é uma assessora, ela não é uma funcionária, ela é uma assessora, porque ela cria o conteúdo. É sempre um diferente do outro, ela troca as músicas, ela cria música, ela coloca a música conforme o tom da vinheta. Ô Calil, é uma coisa que você falou aí a respeito das vozes. A voz desse locutor, ela dura quanto tempo lá nela? Tipo assim, sem precisar de ter que... Infinitamente. Vamos dizer assim, atualizar. Com o TTS você não precisa mais atualizar. Antigamente, na primeira versão onde você ela só falava o que o comunicador falou. Se o diretor da rádio mudasse o telefone de WhatsApp, aí eu teria que ter a voz falando qual era o número. Hoje, eu já tenho a voz desse comunicador, a gente só coloca o texto. Ao colocar o texto, ou só dá o comando por trás, eu chego no prompt dela, a gente tem aquele prompt que eu te mostrei, que é um prompt mestre, e ali eu troco o número do telefone e salvo. A hora que eu salvo, ela automaticamente cria esse novo número e passa a falar o novo número, a reproduzir agora, sozinha. Vamos falar a questão da parte legal, não é? Que a gente sabe que tudo isso corre risco. Lembra? Eu acho que tem um ano atrás, praticamente, a gente estava aqui conversando a respeito disso, até sobre o TTS, de quão perigoso também é isso, não é? Mas aí, você até falou que estava correndo com a parte jurídica, que é para poder resolver e, assim, trazer mais segurança e você até ficar mais confortável, e eu vejo que você está super confortável em falar isso, mas falando para os profissionais, para segurança, porque imagina para um profissional, poxa, tá falando uma coisa que eu não disse, eu não falei isso. É que toda voz, aí eu tenho que entrar na parte técnica, e é que toda voz existe uma marca d'água. Sim. Eu não sei se eu estou conseguindo ser o menos técnico possível. Tem a sua identidade. Vamos falar de marca d'água. Então, se você vai num site que clona a voz, poderia ser... Você tem que imaginar o seguinte, que tudo que é muito barato, desconfie. Porque, no geral, sites foram criados pode ter uma criança de 12 anos do outro lado que sabe programar, porque essa molecada hoje é tudo prodígio, e ela foi ali, criou um site, pegou uma API de alguma outra empresa. O que é uma API? A API é um código que você gera dentro da sua, que você compra,
o ChatGPT, e lá dentro da OpenAI tem um sistema chamado API. Esse API é um código. Esse código você cria uma frente ali de um sitezinho, coloca esse código aqui e aí ao digitar qualquer coisa ele fala, mas ele não fala porque ele tem essa tecnologia. Ele pega essa tecnologia do ChatGPT ou de qualquer outra empresa grande, como o Google. Então, quem tem as APIs? As grandes empresas. As pequenininhas, elas compram a API de uma grande empresa, só que elas colocam por trás. Isso daí elas não criam código. Eu, por exemplo, eu tenho uma equipe de 16 pessoas programando nesse exato momento a nova TalkPlay, porque a gente vai lançar algo agora sim que ela vai ser a nova versão. Então, aqui é criada por nós. Às vezes a gente compra a tecnologia, então tem hora que eu tenho que comprar o código porque a gente não pode perder tempo. Imagina você perder tempo programando um código, não é mais fácil você comprar ele? Compra o código, tem a liberação. A gente compra, na verdade, não compra o código, a gente compra a licença do código, tá? E a pessoa fala, vou processar, vou isso, não dá. Tá no mundo da internet, tem que entender. Porque você aceitou, você assinou um termo ali. Não, quando você efetua uma compra em qualquer site, você concordou que você, por opção sua, você cedeu sua voz. Mas a questão é que é a lei do país. Sim. Existem as leis do Brasil, existem as leis do país, e se você buscar todo o sistema, ele não é brasileiro. Tirando a Talk Rádio, que ela é brasileira, e aí eu tenho contratos com os comunicadores. As nossas inteligências artificiais não pode sair só a voz, ela sai para a rádio vinhetada, trilhada, ele não consegue utilizar isso que não seja dentro do programa. Nunca sai o off. Não sai o off cru, a gente não entrega o off cru, a gente entrega o programa de rádio pronto, porque a finalidade é essa, entende? A não ser que eu tenha um contrato com algum, por exemplo, eu tenho o TTS, o meu TTS ele pode sair a voz, só a voz, porque é meu. Eu criei o TTS, então o TTS fala é meu. Agora, quando é uma voz humana, ele só sai dentro do programa de rádio, trilhado tudo, o que você não consegue fazer nada com aquilo. Quando e você tem um contrato com cada um desses profissionais. Contrato, todos com contrato. Todos sabem exatamente o que rege o contrato e o que é feito com aquilo, e é seguido à risca. Então, a TalkPlay em si, em suma, ela assume um contrato com o comunicador assume um contrato com a TalkPlay de prestação de serviço, e a TalkPlay coloca esse comunicador naquela emissora de rádio, que a emissora de rádio assume um contrato de fazer o pagamento da assinatura, e através desse pagamento da assinatura é rateado esses valores entre tecnologia, entre o comunicador, entre isso e entre aquilo. Então, um comunicador que antes, se eu fechasse com você R$2.000 e eu vendesse para 100 rádios, você ganharia 2.000. Mas você pode ganhar R$8.000, exemplo, né? Vamos supor que eu te pague R$100 por emissora de rádio, um exemplo. Você ganharia R$10.000. A cada 100 rádios, cada 100 programas, 100 rádios não, a cada 100 programas de rádio você ganharia R$10.000. Então, se você entra no Brasil, 9.000 emissoras, mais ou menos, 8.000, 9.000, vamos tirar as redes, vamos colocar 4.000 rádios aí, vamos tirar a rede aí, 4, 5.000 rádios, vamos metadinha. 4.000 emissoras de rádio aí que não pertencem às redes, e a gente faz até rede, porque a gente faz Band hoje. Inclusive, nós vamos fazer a Novo Tempo, né? Tem que agradecer o Serginho aqui, porque o Serginho foi o percussor da entrada nossa no grupo Novo Tempo, 19 emissoras de rádio no Brasil, 200 na América Latina, e daqui a pouquinho eu tô lá para criar as IAs, nós vamos criar a Madrugada Novo Tempo, que vai ser inteligência artificial, com o comunicador deles, inclusive um comunicador escolhido por ele, onde o pessoal da Novo Tempo escolheu, porque a Novo Tempo você tem que ser adventista para poder se comunicar ali dentro. E tem toda uma regra adventista. Então o comunicador é deles, é um comunicador adventista e fala muito bem a IA. A IA ficou maravilhosa. Então, a partir daqui existe um contrato com essa voz. Já para fora, de pegar a tua voz e clonar nesses outros sites, você não consegue chegar até lá. Se não é uma empresa séria, você não consegue acessar. E aí, aqui, não tem o que fazer muito. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. No contrato também ele tem a opção dele querer... Vamos lá, chegou uma situação de um locutor já de sua idade avançado, com algum problema de saúde, ele vem a falecer, mas ele diz, olha, eu quero que depois de minha morte... não tenha mais. Enquanto a IA dele, a gente dá a opção para ele de que enquanto a gente pode tirar todas as IAs dele das emissoras, se ele preferir, ou ele pode decidir
para quem Sim, da sim. família recebe esse Recebe. valor, enquanto a voz dele estiver no ar. Então, o que acontece aqui? Imagina que o cara está ganhando ali, tem 100 rádios, recebe 100 reais, um exemplo, e ele está ganhando 10 mil reais por mês, e esse cara vem a falecer. Tudo bem? Se ele deixou a opção de que o filho dele vai receber esses 10 mil, enquanto a voz dele estiver na emissora de rádio, esse valor que a emissora de rádio paga para ele pelo direito de uso de voz e imagem é pago direto para a família. A Talk Rádio, ela se encarrega de depositar esse dinheiro na conta desse comunicador. É uma renda passiva. A mesma porcentagem que era decidida antes. O que acontece a partir daqui? Por exemplo, se a emissora para o conteúdo, a emissora parou, trocou, tem rádio, tem emissora de rádio, que é triste falar isso, né? Mas ele vem aqui, ele cria a programação 24 horas na Talk Play. Aí daqui a pouco ele escuta, e aí deu 5 minutos, ele resolveu trocar o locutor do programa A, trocar o B, trocar o C por outros comunicadores, ele quer trocar, enfim. E aí nós trocamos. Existe, é claro, uma questão do contrato dele, etc. Então, mas aí você não tem muito o que fazer quando o dono da rádio quer trocar de um comunicador para o outro. Tudo bem? Sim. E aí, a partir daqui, quando a emissora para de pagar esse valor, o comunicador também para de receber. É uma coisa Ele justa. Não tá mais no ar, Mas né? assim, parou. quando ele gera esse áudio, você baixa ele ou você só ouve primeiro na plataforma e tipo assim, olha, daqui a 5 minutos eu quero mudar. A Talk Play, ela dá 2 gerações por dia, porque ainda é um programa enlatado. Toda vez que você aperta um botão para gerar, custa um valor. A emissora de rádio, ela tem um valor fixo sobre a mensalidade. Esse valor da geração tem que bater com o valor fixo. Você não pode deixar a emissora gerar o conteúdo a hora que ela quer. No geral, ela tem 2 gerações do programa por dia, e se ela precisar, uma terceira. Só que a terceira, ela tem que explicar, o sistema vai travar, e aí ela vai explicar, olha, eu não consegui fazer isso, isso e isso, vai chegar para a nossa equipe, a gente libera uma terceira geração. A quarta, a nossa equipe já liga para perguntar o que está acontecendo, porque pode ser um problema que a gente precisa entender por que essa pessoa está gerando tanto programa. E isso aconteceu, a gente colocou essa trava porque era o seguinte: alguns comunicadores, diretores de rádio, gostavam tanto da IA falando que começava a gerar conteúdo para ele ouvir. Mas para ele ouvir no carro, para ele ouvir na casa dele, para mandar para um amigo, e não para executar no ar. E a gente entende que a Talk Play, ela é uma solução para você criar um programa de rádio e colocar no ar para seus ouvintes ouvirem. E não para você ficar criando toda hora, para você ver o que ele vai falar. Ó, é abertura tal, agora fez outra abertura, nossa, que legal, agora tocou outra música, Ou nossa, ela que legal. funciona mesmo, trocou as vinhetas de lugar, porque ela troca. A definição do locutor, para que locutor será, no contrato. É no contrato. E aí tem um detalhe também. As emissoras de rádio, o nosso sistema, ele faz tudo que uma emissora no ar, ele faz. Ele cria um programa até com o testemunhal. Ele pode criar um programa até com o testemunhal. Hoje a gente pode criar um programa com o testemunhal com o TTS, mas antigamente tinha a questão de ter que colocar a voz nesse testemunhal, porque aí era um off ao vivo. Sim. A gente não usava a IA para poder fazer. Então a gente tem um módulo, inclusive, que você sobe o off. E ele fica tempo. A gente tem até o módulo para música cache, que é a música basicamente da Crowler. O famoso jabá. O famoso jabá, que o cara pode colocar a música aqui e decidir quanto tempo essa música vai executar, e ela vai executar todo dia naquele horário. A Talk Play, ela obedece regras. Ela é uma inteligência que ela tem dentro dela a capacidade de, por exemplo, se você falar que vai ter uma notícia local e você não colocar essa notícia, ela não gera o programa. Porque ela não vai gerar errado. Mais uma questão de segurança. Ela é completamente segurança. Deixa eu te falar uma coisa. Sérgio gravou, fez o modelo de voz dele, certo? Perfeito. Preparou, ok. Ok. Através de TTS, a rádio lá mudou o seu WhatsApp. Sim. Fez lá, beleza. Já tem a voz dele lá, a emissora só colocou o prompt, ela já gerou a voz dele. Sérgio é voz sucesso. Cara, pancada, todo mundo quer a voz de Sérgio. Maravilhoso. Maravilha. Mas Sérgio agora não quer mais continuar na Talk Play. Aí ele tem que automaticamente, ele tem que dar o tempo, se ele não quiser. Sim. Eu acho que vai ser meio difícil ele ganhar 10 mil reais, mas Sérgio virou a cabeça. Não quer mais. Vai ser. Contrato. Ele tem um contrato, ele tem que seguir o contrato. Ele segue o contrato da emissora durante um ano. Um ano o contrato. Que a emissora está pagando, ele vai receber esse dinheiro, e aí eu posso ligar para as emissoras e dizer que o Sérgio não vai fazer mais. Sim. E aí a emissora escolhe outra voz
E substitui. E substitui Não, ele. escuta só. Calma lá. Aí agora o que acontece? A gente tá falando de IA. IA, inteligência artificial. Certo. Certo. A gente sabe que temos condições de fazer, não agora ser mais o clone, mas algo parecido. Não na TalkPlay. Uma comunicadora nossa, ela gravou um texto para essas empresas de banco de voz de Office. Tudo bem? Ela gravou o texto aqui. Então ela gravou esse texto e ok, o cara tá pagando para esse banco de voz, de Office, esse banco de Office tá pagando para ela tá ali todo dia se matando para gravar texto. Tudo bem? Só que o texto tem o DNA, que é o quê? A transcrição do áudio. Quando esse cara subiu nessa plataforma para colocar ela para falar, essa transcrição de áudio, o que ela está falando na originalidade não consegue ser apagado. Porque se você escrever outro texto e salvar isso daí para clonar, já não é mais a voz dela, aí mudou já tudo. Porque aí o sistema já faz outra coisa, aí você não tem mais o timbre dela, mas para ter o timbre dela tem que ser original. Ok? O que aconteceu aqui? Ela veio conversar comigo. Eu falei, isso aqui é o seguinte, primeiro você tem que descobrir para quem você gravou esse texto. Eu gravei para tal empresa assim, assim, assado no mercado do off. Aí eu falei, então agora você tem duas opções. A primeira opção, aliás, eu falei, você tem 3 opções. A primeira opção, entrar em contato com essa empresa que é responsável por pagar você, mas mesmo que ela te pague, o direito autoral ainda é seu, porque a voz é sua, tá? Não tem essa história. O pessoal coloca um contrato lá e fala assim, porque a partir de agora você está transferindo o direito autoral da sua voz para mim, não é constitucional, esquece isso. Então assim, se ela não está gravando lá, ela está gravando para essa empresa. Ela não gravou esse texto lá para essa empresa, ela gravou. Quem é responsável por isso? A empresa. Ela é responsável pelo cliente dela. Algum cliente entrou lá, comprou, gravou na voz dessa moça, essa moça de boa fé gravou o texto, o spot comercial para esse cliente pode ter sido esse cliente que pegou essa voz e fez o clone, e pode ter sido, enfim, não vamos entrar em detalhe, mas qualquer um dos dois ali pode ser feito. Então aqui, ela fez para uma plataforma brasileira, vamos começar por aqui. Um dos motivos que empresas gigantes precisam ter escritórios nos países que eles atuam. Por exemplo, por que o Google tem que ter escritório no Brasil? Por que a OpenAI tem que ter escritório no Brasil? Porque aqui é onde você consegue cobrar a empresa. Você só consegue cobrar ela no Brasil. Você não consegue sair daqui e cobrar, porque aí vira todo um embrolho complicado. E acredite, tem advogado que acha que consegue fazer isso, e não dá. Não é simples assim. E aí o que aconteceu? Foi clonado lá a voz dela e ela ficou tal, e o que eu fiz? Eu falei, deixa eu te ajudar. Fui atrás, achei na nossa comunidade de desenvolvedores, eu falei, de quem que é essa empresa? Quem que tá? Segundo a lenda, um moleque de 12 anos. Enfim, você não vai fazer nada com esse moleque. Peguei o e-mail, falei, me passa o e-mail. Peguei o e-mail e passei para ela. Falei, manda o pedido para retirar do site isso daí, tá? E entra em contato com a empresa que você trabalha, que você recebe dela, e fala para eles tomarem providências relacionadas a isso. Ela entrou em contato com essas pessoas e, tipo assim, o cara mandou um advogado para ela. Pegou, toma meu advogado aqui. Não. A responsabilidade agora, então, é o seguinte, não é nem da empresa que está clonado o áudio, porque lá é o seguinte, ela está aberta, você entra lá, sobe a voz do Serginho e está clonado. Então nem aí com nada. Eles não têm responsabilidade porque você não acha esse cara. Não acha. É como você tentar achar alguém que tem bitcoins. Você não consegue saber quem tem bitcoins. É uma blockchain. É tudo descentralizado. Ninguém sabe se você tem, se você não tem. Governo nenhum te acha dentro de um sistema de bitcoins. Então o que acontece ali? Você não vai processar esse cara. Você não vai fazer esse cara pagar. Então quem é responsável? A responsabilidade torna-se da empresa que ela gravou esse spot comercial, pegou esse spot comercial e colocou nessa plataforma. Aí tem que achar para quem foi. A empresa teria que pegar esse spot dela, que aí eu já não sei mais o que virou essa história.
A empresa teria que pegar, para quem que você... A empresa, para você ter uma ideia, ela teria que ter o relatório dos spots comerciais que os clientes gravaram. Eu, por exemplo, fui eu que criei esse sistema de off, você sabe que o módulo rádio, o módulo grave, ele é de 2006, um de 2004, outro de 2006. Então, essas outras plataformas de off, de gravação de off no Brasil, ela surgiu a partir do nosso sistema, do primeiro sistema que teve de gravação de off. Só que aqui, até hoje, e feito em PHP, cara. PHP ainda até deu uma melhoradinha no PHP, mas antigamente era PHP, HTML e PHP. E aí a gente tem relatório. Eu consigo saber quem foi que gravou o texto A, o texto B, o texto C, numa plataforma lá de 2006. Agora, essa plataforma que é mais moderna, que foi criada há pouco tempo atrás, aqui, há não sei quantos anos, 3, 4, 5 anos atrás, ela teria que ter o relatório do cliente dela. Você é responsável pelo seu cliente. Eu sou responsável pelo meu cliente, como eu sou responsável pela voz do comunicador que está comigo. Eu tenho um CNPJ, então eu cobro. Eu vou entender o que está acontecendo ali. Por exemplo, você sabe que se você... como é que eu faço para clonar, então, a voz do seu comunicador? Primeiro você tem que tirar tudo, né? Você tem que colocar numa plataforma que tira a vinheta, tira a trilha, tira tudo. Só que a hora que você tira já não tem a voz original. Não, sim. Então você não consegue clonar o nosso comunicador, porque eu entrego um programa pronto. Eu não entrego off. Aí, mas e o off que você entrega? É TTS. São direitos autorais meus, criados por mim, criados pela... Não, por mim que eu falo assim, a empresa, né, em si. Sim. Eu acho que fica muito por mim, quem sou eu para criar a tecnologia que criou. Então, automaticamente aqui, esse ponto aqui, eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço. Cada um tem que ser responsável pelas suas coisas. Isso é a seriedade do mercado, isso é você lidar com o sistema. E detalhe, a Talkplay, ela cria programa de rádio. Então, significa que ela não está criando texto. O comunicador que é humano, ele está falando: oi, bom dia, estou chegando a partir de agora, muito prazer, eu sou fulano de tal. Isso daqui ela está criando o quê? Texto de rádio. Então você consegue encontrar o quê? Na marca d'água da apresentação do conteúdo. Eu não sei se eu consegui ser claro. E vai da ética. De quem é a sua empresa no mercado, afinal de contas? O que você está fazendo para melhorar o mundo das pessoas, não só do rádio? O rádio é uma coisa que é o nosso primeiro objetivo de melhorar a vida, e inclusive nos dias atuais que você precisa produzir conteúdo cada vez mais rápido, cada vez melhor. Então a Talkplay resolve esse problema, e também ajudar esse comunicador a ter uma renda passiva, porque não é a Talkplay que vai tirar esse cara do ar, a Talkplay vai colocar esse cara no ar. Quem vai tirar esse cara no ar são as outras plataformas que criam TTS. Porque o radiodifusor, aí tem o detalhe, a própria emissora de rádio, ela mesma está tentando colocar um TTS para poder falar. Para economizar e mandar Para economizar, ela não tá... Tem muitas empresas... Dispensar o locutor. Uma coisa é você, por exemplo, gravar um TTS, o que o pessoal faz? Tem os softwares dos Play, que é o do ar. O que se fazia desde quando o mundo é mundo? Você vai lá no estúdio, você grava o off, a abertura de um programa, meio de um programa, encerramento de um programa, e esses caras, ao invés de comprar um conteúdo pronto, eles colocam só os offs, aí executa a vinheta, off, e as músicas, correto? Esses caras estão fazendo com TTS nesses sites agora. Tem muita gente aí, muita emissora que acha que o barato não sai caro, e sai caro, o barato sai caro. E aí o que acontece? Falta de conhecimento das pessoas, e também da minha, porque eu também não tenho conhecimento em tudo, mas essa falta de correlação, ela vai gastar um dinheiro e ela fala: isso aqui não funciona. E não funciona mesmo. Não do jeito que você acha. Não do jeito que você quer. Não da forma. Se você não funciona, aí é que tá, você tem que se tornar, ela não tá para fazer para você, ela tá para te ensinar a criar. Agora aprende para você ver o que ela faz. Fica maravilhoso. Vocês atendem hoje quantas emissoras com esse formato? Na Talk Rádio hoje, nós estamos com basicamente o nosso mesmo número de cliente, mais de 1.400 emissoras de rádio. Só que a gente tem vários formatos, né? Inclusive eu tenho autorização para divulgar aqui, eu nunca divulguei isso, mas eu recebi a autorização dele, e eu vou divulgar aqui no podcast. A gente tem o programa do Frei Gilson. O programa do Frei Gilson é criado pela Talk Rádio, só que eu nunca divulguei, a gente nunca usou isso daí, e ele é gratuito para as emissoras de rádio, o programa do Frei Gilson para as rádios do Brasil, e a gente tem isso daí desde quando foi criado, que nós que criamos o programa de rádio do Frei Gilson. Então, nessa questão, mais de 1.400 emissoras de rádio hoje, só que elas, como a nossa tecnologia ela vai rádio a rádio, a gente está migrando todas as emissoras do conteúdo enlatado que querem
porque também tem que querer, convidando elas a vir para a inteligência artificial, convidando elas a se transformarem em produtoras de conteúdo, convidando elas a criarem o próprio programa de rádio. Mas já com a Talkplay mesmo? A Talkplay em torno de 600 e poucos programas de rádio. Programas. Porque tem rádio que compra 2, tem rádio que compra 1, daqui a pouco ela quer fazer 3, 4, daqui a pouco ela quer fazer o final de semana. Mas, no geral, a Talkplay ela entra justamente no local onde era o enlatado. Ela foi criada não para tirar o comunicador do ar, ela foi criada para colocar o conteúdo naquele espaço que ela já tem o enlatado. Para entregar pronto, em 8 minutos, um programa que ela não precisa ir lá ficar criando TTS, não precisa ir lá ficar... Às vezes o comunicador não está bem para poder gravar, não está no seu melhor dia, não fica igual o programa, porque são sempre falas diferentes. O inglês é perfeito, né? O inglês da IA é perfeita. Então é isso, é basicamente isso que nós fazemos. Quem está nos acompanhando e quiser conhecer essa tecnologia, como é que faz, o Calil? É só acessar o site talkplay.ai, né, que a gente usa, a talkplay.ai, mas é exatamente o endereço dela, né? Talkplay.ai, o AI de inteligência artificial, que é o endereço dela. Basta acessar, entrar em contato conosco lá, que a nossa equipe vai fazer de tudo para entender ele, porque primeiro a gente precisa também entender esse cliente, e para conseguir entregar o melhor conteúdo para que ele possa utilizar dentro da programação dele no formato que ele deseja. A gente costuma dizer para a rádio, pega só um programa primeiro. Tem rádio que já quer, não, quero 3, 4, não, pega só um, faz um. Depois você faz o segundo, depois você faz o terceiro. A ideia não é a questão financeira da coisa. A ideia é, primeiro você olha, funciona, aí você começa a criar outras coisas. A gente tem a Rede Conte. A Rede Conte, ela era satélite em Cuiabá. E a rádio de Cuiabá virou a FM O Dia. Eles arrendaram e se transformou na FM O Dia. O dono da Rede Conte, ele tem várias emissoras naquele estado, tá? E ele contratou a Talkplay para fazer os programas que antes ele enviava por satélite. Ele contratou a Talkplay para poder criar os programas para as emissoras de rádio, ou seja, ele cria em Cuiabá, no estúdio em Cuiabá, e transfere esses conteúdos para todas as emissoras de rádio dele do Grupo Conte. Só que quando chega na Conte da cidade, o comunicador fala o nome da rádio, o prefixo é como se ele estivesse sentado em cada emissora da Rede Conte, só que é comunicador humano. Ele não mandou os comunicadores dele embora, ele pegou os comunicadores que já eram, que nem tem a Cleide Coelho lá, posso falar o nome dela aqui, maravilhosa. Ela faz o programa que ela já trabalha, ela trabalha na FM O Dia, trabalha no Grupo Conte, e ela faz o programa da Rede Conte ao vivão. Ela coloca o off dela lá na Talkplay, e a Talkplay gera o conteúdo para toda a rede da Conte. Então não é só sobre a IA, a Talkplay também tem o off. Outra coisa que a Talkplay vai fazer também é conseguir se comunicar com o WhatsApp. Então imagina, o ouvinte manda, a Talkplay ela está fazendo a programação ali, o ouvinte manda o WhatsApp, ela pega, é claro que ela vai produzir antes, isso aí na execução ela vai fazer tudo ao vivo, tá? Eu já estou partindo para a área onde é que ela vai fazer ao vivo. Então a gente tem a produção, que você baixa o conteúdo, mas a Talkplay ela vai se tornar também a executora. Você vai conseguir acoplar a Talkplay para ela executar a programação ao vivão ali para você, sem ela criar o conteúdo de áudio. Então, nessa parte do ao vivo, ele vai conseguir interagir com o próprio ouvinte. Então, ele vai falar, vai ligando para cá, tal, o ouvinte manda, ela vai entender o que esse ouvinte está pedindo, ela vai conversar com esse ouvinte e puxar a música que esse cara pediu. E ainda fazer o oferecimento para quem ele pediu para mandar alô. Então, a Talkplay, ela vem evoluindo. Ela vem crescendo, ela vem se modificando, a gente vem trabalhando cada vez mais a Talkplay. Então é tudo muito bem feito para que o comunicador que está com a gente esteja amparado. Para ele, a gente não quer que ele saia do rádio, ao contrário. A gente quer que ele continue no rádio e que ele também se modernize, né? Tá na hora de aprender mais coisas, de se renovar, de melhorar, de buscar. E dá até para continuar no rádio e aprender outras profissões. Sim. Bom demais o papo, né? Rapaz, demais. Maestro Sol aprendeu. Pô, louco, eu que aprendo com vocês todo dia. Eu acho que é porque a gente conversa tanto de bastidor, que quando chega na hora eu digo, velho, já tinha feito
todas as perguntas que eu perguntar poderia ser. mais, E ele já ó, começa a falar tudo aquilo que você já tinha conversado com ele. Já não faço mais isso com você. Mas tem viu? um detalhe, nem eu ainda, como todo dia sai uma inteligência artificial, e como eu falei para vocês e falo aqui, eu não sou especialista. Você nunca vai me ver vendendo curso. Eu entrego de graça, você já notou, né? A gente estava até com o rapaz aqui da Band, e eu falei para ele, cara, se você precisar de alguma coisa, você me manda mensagem, eu não te cobro nada, eu só te ajudo a evoluir. Porque eu acho que a entrega é genuína. Então, o pouco que eu sei, se me procurarem para poder conhecer, eu vou entregar o conhecimento. É claro, dentro Calil, do meu tempo, porque eu não tenho todo o tempo do mundo. Isso aí eu já sei de você. Assim, essa é a minha segunda vez que eu tenho contato fisicamente, assim, a gente tá próximo. E a gente fez uma viagem lá, foi visitar Sim. o Caico. Sim. E eu percebi isso em você. Você é uma pessoa que a gente terminou a conversa aqui do estúdio, foi pra casa, a gente ainda ficou. Conversa você pra lá no caramba, né? hotel e eu lá em casa, a gente conversando, batendo ficou papo no celular. Justamente por isso, você assim, você não economiza em compartilhar com seus conhecimentos. O que você, eu percebi isso em você. Você é um cara muito humano, por mais que seja um Eu agradeço. mas Não sou não. humano. Eu costumo dizer que o conhecimento está nos livros. Se você, atrás de vocês tem uma prateleira e tem vários livros. Se você for querer conhecimento, você vai naquele livro e começa a ler. O cérebro humano, infelizmente, ele é para não gastar energia. Então, quando você começa a ler, automaticamente te dá sono, cansaço. Ele quer tirar você daquilo porque ele não quer gastar sua energia. Mas o conhecimento, ele estava nos livros e está nos livros, mas hoje na internet e a própria inteligência artificial, se bem usada, ela vira uma professora. Não é tipo, faça isso para mim. É tipo, como eu faço isso? Aprende primeiro antes de pedir para ela executar. E por que eu acho assim, para terminar mesmo assim, para todo mundo, para a gente desmistificar a inteligência artificial. Qualquer inteligência artificial séria, de empresas grandes como a OpenAI, a Google, o próprio DeepSeek, essas empresas que são gigantescas, não vamos falar de empresa pequenininha, vamos falar das empresas que são gigantes. Essas empresas, você só tem que fazer a pergunta para aprender e depois aplicar nela novamente. É só isso. Aprende primeiro, pergunte primeiro como se faz. Ela te ensina. Aí ela se torna a professora. Depois que você aprendeu, e aí você vai conversar na linguagem dela, ela vai entender que você aprendeu, aí você pede para ela executar para você algumas partes ou todo. E aí ela entende o seguinte, ela vai te entregar, a primeira coisa que você pede para uma IA, rascunho. Pede um rascunho. Porque ela vai entender isso. Ela vai criar um rascunho para você, ela cria um esboço. E a partir dali, quando você começa a interagir, ela começa a aperfeiçoar esse esboço, aperfeiçoar, até chegar naquilo que você, como ser humano, entende que é bom para si, não que é bom para o resto da humanidade. Só foi bom para você. E aí, se você aplicar e aquilo estiver no formato correto, você usa. Se não, você volta lá. Volta a trabalhar aquele prompt teu, volta a trabalhar até que, ao utilizar isso daí, funcione. É sobre isso. Antes de mandar fazer, pergunta como fazer. Depois que você aprendeu, aí ela se torna tanto a tua professora quanto a tua colaboradora. É assim que se lida com inteligência artificial. E nenhuma inteligência artificial barata no mercado é possível e cabível de criar coisas para, ainda mais nessa era onde todo mundo quer inteligência e qualidade. Pode notar, as pessoas querem qualidade, as pessoas querem se tornaram mais inteligentes. Hoje a gente sabe definir uma pesquisa, se essa pesquisa é ou não é. Hoje você vê a internet, ninguém mais compra curso, né? Porque aparece tanta gente vendendo curso. Compre meu curso que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. A gente estava até rindo, né? Quem é que ensina o outro a ganhar dinheiro no day trade, né? Se você sabe ganhar dinheiro sozinho, você não vai perder esse tempo. Então, assim, é muito... Não, tem gente que é muito boa. Vamos colocar que tem especialistas, mas muita gente que surfa a onda do hype. Exato. Tá surfando a onda. E aí você tem que ter a sua autoconsciência de entender isso aqui tá surfando a onda, falando que entende de alguma coisa, já programou uma linha de código?
Já participou de um projeto já criou alguma coisa? O que esse cara cria? Não, ele está usando a inteligência dos outros. Ele está aprendendo ali, está tentando passar conhecimento. Mas isso aí você consegue fazer. Você mesmo faz. Então, tomar cuidado com isso. Tomar cuidado apenas assim em tomar decisões do qual quer usar a inteligência artificial, usa das empresas renomadas. Essas entendem de inteligência artificial sobre ChatGPT, quer conversar com ChatGPT, quer conversar com uma DeepSeek, quer conversar com Gemini. Isso daí é legal. Agora, quando você vai para as pequenininhas, pagando o pequeno, você tem problemas. E muitas vezes você só vai gastar dinheiro. Boa. Obrigado. Cara, Calil, Talkplay.ai. bela de uma aula. E ó, comunicador aqui para programas sertanejos, programas modão, tá aqui Serjão, que tá chegando para você aí, que tá precisando de um programa sertanejo, você vai ter aí o Sérgio Frontinelli, né? Clonado para poder apresentar seus programas de rádio. Tamo junto? Valeu, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Calil. Isso aí, Um abraço, abraço. pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.